No mês de outubro, todos falaram do Outubro Rosa, uma menção em solidariedade às mulheres que padecem ou poderão padecer do terrível problema de câncer de mama. Agora estamos em novembro, entrou o Novembro Azul. Outubro Rosa, a cidade toda ficou rosa, o Brasil todo ficou rosa, o Brasil todo esteve com as câmeras e microfones, as luzes e a mídia em cima desta pauta, desse assunto. Será que no mês de novembro, quando o problema de câncer de próstata será enfatizado, acontecerá o mesmo resultado em termos de repercussão? É o que esperamos. É por isso que eu vim até a Clarté Clínica conversar com o Dr. Marcos Dias Ferreira, urologista renomado, que é um dos batalhadores por esse Novembro Azul, e eu não sei qual é a opinião do Dr. Marcos com relação a isso. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Clóvis. Que prazer de novo estar aqui no teu programa, podendo te passar mais informações para a tua audiência também. Uma audiência que a gente sabe que é uma audiência extremamente qualificada, e isso é sempre uma satisfação, viu, Clóvis? Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui te passando mais essas informações. Na verdade, o Novembro Azul é um movimento internacional, Clóvis. Ele começou já há bastante tempo nos Estados Unidos. Isso acabou evoluindo em alguns países, até para a formatação de políticas públicas, né, como no Canadá, depois na Austrália. O Brasil também teve agora o seu momento a partir do ano de 2009, quando se criou um plano nacional de atenção integral para a saúde do homem. Mas todo o movimento, na verdade, surgiu em cima da questão da saúde do homem em relação à sua próstata, né? Então, o Novembro Azul, ele vem como uma lembrança da questão de como nós devemos atuar e buscar cada vez mais ações que possam dar combate e efetivamente oferecer para a população os métodos de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, na verdade, o mote principal é sim o câncer de próstata, ainda que muitas vezes as pessoas pensem, mas o homem não é só próstata, né? De fato, o homem não é só próstata, como a mulher também não é só seio, e não é só mama, né? E também não é só colo do útero, né? Nós somos conjunto de uma série de órgãos, né, importantes, o coração, o pulmão, o cérebro, os rins, mas nós temos alguns órgãos que marcam a nossa identidade, né? A nossa identidade, de fato, como o gênero masculino, e esse órgão é a próstata. Então, serve como uma lembrança importante para que a gente possa pensar também na saúde do homem como um todo. Agora, em termos midiáticos, o Outubro Rosa recebe naturalmente muito mais luzes, muito mais resultados do que o Novembro Azul. Eu lhe pergunto, doutor, nos Estados Unidos, na Europa, países para qual o amigo viaja seguidamente, e aonde foi iniciado esse movimento Novembro Azul, o destaque para o Novembro Azul é diferente do Outubro Rosa, ou são iguais, ou como é que funciona por lá? Na verdade, também é uma luta constante nesses outros países para chamar a atenção para a questão da saúde do homem, Clóvis. É surpreendente isso, mas não é tão surpreendente se a gente pensar no aspecto de saúde pública, né? Quando se começou a conversar sobre a saúde da mulher no Brasil, por exemplo, na década de 60. A partir da década de 60, já iniciaram movimentos importantes em prol da luta pelos direitos da saúde da mulher, luta contra o câncer do colo do útero, também a questão do câncer de mama. Isso tudo evoluiu no Brasil para uma formatação de uma política lá no ano de 1983. Eu vi essa notícia e achei bem interessante. O general Figueiredo, que era presidente na época, assinou a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, em 1983. Isso que já vinha acontecendo em diversas secretarias, estados e tudo mais, uma série de ações de benefício da saúde da mulher. Pois bem, o homem foi ter quando a sua Política Nacional de Saúde? Agora, no ano de 2009. Clóvis, é muito tempo depois, são 26 anos depois da saúde da mulher. Isso significou o quê? Significou que a mulher já vem recebendo, né, investimentos em termos de saúde pública há décadas, Clóvis. Há décadas tem sido falado sobre uma série de problemas de saúde feminina, a questão do câncer de mama, a questão do colo uterino, do câncer de colo, enquanto que a questão da saúde do homem sempre foi relegada a um segundo plano. Então, nós temos uma luta muito grande a desenvolver ainda nos próximos anos. O próprio IMAMA, por exemplo, já tem mais de 20 anos,
né? O Improsa recém está completando 10 anos, então a gente está começando uma ação visando a conscientização da população sobre a questão da próstata e sobre a questão global da saúde do homem. E isso vai demorar um tempo até que a gente consiga fazer com que a sociedade entenda o quanto isso é importante. De base, serve a informação de que os homens hoje no Brasil vivem entre 7 e 9 anos a menos que as mulheres. E isso não é porque o homem é homem, isso acontece porque, de fato, por muitos e muitos anos, por décadas, nunca houve políticas direcionadas para a questão da saúde masculina. E isso a gente tem começado a falar nos últimos anos. E espera-se que essa transformação possa fazer com que os homens tenham tanta expectativa de viver quanto as mulheres têm hoje no Brasil e no mundo. Com relação ao câncer de próstata, muitas vezes o câncer de próstata evolui no homem por culpa dele mesmo, por preconceito, por vergonha de ir ao médico, de fazer um exame, de fazer uma prevenção, coisa que a mulher faz a partir de 15, 16, 17, 18 anos. Esse problema de preconceito, de se fazer um exame anual de PSA, de toque, é fundamental, não é, doutor? Na verdade, o preconceito ele é utilizado, inclusive, no logo, não é? Dentro do slogan do Instituto da Próstata, Instituto Nacional da Próstata, que diz: o preconceito mata, a prevenção salva. Então, na verdade, o preconceito é hoje um dos principais problemas que a gente tem dentro do enfrentamento das questões de saúde masculina. Os homens, de fato, têm, por uma questão cultural, muitas vezes um machismo, inclusive, por trás dessa questão, que impede que ele entenda que ele pode ser tão frágil enquanto ser humano quanto a mulher. E essa fragilidade da saúde, da condição humana, é o que faz com que, muitas vezes, a pessoa adoeça. E dentro desse processo de adoecimento, nós temos, muitas vezes, sinais que são aparentes lá no início do processo e que poderiam ser, muitas vezes, diagnosticados de forma tão precoce que pudesse, inclusive, promover a chance de cura de doenças sérias, né, Clóvis? Então, isso eu estou me referindo especificamente ao câncer de próstata. O câncer de próstata hoje tem métodos de detecção precoce bem sedimentados. A gente usa 2 ferramentas básicas, o exame de toque retal e o exame de PSA, que é uma dosagem sanguínea dessa enzima. Então, nós temos ali 2 ferramentas que nos dão a chance de diagnosticar lá no início o câncer de próstata. Isso não significa que esse câncer detectado lá no início necessariamente tenha que receber um tratamento radical naquele momento. Hoje a gente já tem alternativas que envolvem, inclusive, a observação de casos muito iniciais do câncer, onde a gente acompanha ele, porque em muitos casos o câncer tem um desenvolvimento muito lento. Por outro lado, quando existem sinais de que possa existir uma progressão desse tumor, nós temos que tomar medidas que salvem a vida desse paciente. E essa medida é uma medida decisiva, a medida que envolve a retirada da doença, a possibilidade de oferecer a cura para esse indivíduo. A partir dos 40 anos de idade, é essencial que os homens façam este exame. Agora, no dia 19 de novembro, aqui na Clarté Clínica, vai acontecer um evento justamente com relação ao Novembro Azul, sobre a saúde do homem. Como é que vai ser esse evento, doutor? Esse evento vai ser um evento bem interessante, porque nós vamos ter aqui na Clarté a reunião de diversas áreas, que hoje são colegas que trabalham conosco. Eu tenho a doutora Ana Luísa, eu vou falar especificamente sobre as questões relacionadas às doenças da próstata como um todo. Nós vamos falar não só sobre o câncer de próstata, mas também sobre a hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da próstata, que traz tantos transtornos, Clóvis, para tantos homens, né? E que não é câncer, né? É um tumor, mas um tumor de natureza benigna, e que acaba trancando a saída da urina, muitas vezes levando o paciente a uma série de problemas, né? É mais ou menos assim, o tamanho normal da próstata me parece que é de 14, 15 ou 20 gramas, e o tamanho anormal, que seria a hiperplasia, que aumenta a próstata, seria mais de 100 gramas. Não? Sim, muitas vezes nesse volume ela acaba obstruindo a saída da urina da bexiga, fazendo com que o paciente acabe retendo urina dentro da bexiga, e essa urina acaba muitas vezes fazendo uma infecção,
Algumas vezes essa infecção vai até os rins, ela sobe, né? E outras vezes também essa retenção, esse volume de urina dentro da bexiga acaba causando um dano à bexiga. E pode até aumentar o PSA, não pode? Com certeza, o aumento do benigno do tecido prostático, ele também leva à produção maior de PSA. E isso muitas vezes leva a confusão sobre o diagnóstico de câncer. Além disso, a gente vai falar também sobre as prostatites, Clóvis, e as prostatites são as inflamações da próstata, que também alteram o PSA e que também muitas vezes causam sintomas muito intensos, sintomas de dor, sintomas de desconforto, onde muitas vezes o paciente não consegue sentar durante a consulta, Clóvis. Isto vai acontecer no dia 19 de novembro. Escolha cuidar de você. Esse é o plano também da Unimed de Porto Alegre. Né? Agora, e as novidades da sua área? Eu estou vendo aqui na sua mesa uma prótese. Fale sobre ela. Vamos falar um pouquinho sobre a prótese. Só colocar um detalhe rápido sobre os colegas que vão estar conosco no dia do evento. Tem a doutora Ana Luísa, fisioterapeuta, vai falar sobre os aspectos da fisioterapia pélvica no tratamento das doenças da próstata também. Vai falar a doutora Letícia Daldi, que é a nossa psicóloga, falando sobre o manual de operação dos homens, ou seja, homem manual de operação. Como é que as mulheres vão poder entender melhor os homens. Finalmente, né? Finalmente, do ponto de vista psicológico. E, além disso, a doutora Gleisa, desculpe, que vai falar sobre a acupuntura e as aplicações da acupuntura na próstata, nas doenças de próstata. Então, realmente vai ser uma diversificação bem interessante de assuntos e de opções de tratamento para as questões de saúde masculina. Bem, falando especificamente, Clóvis, sobre os nossos avanços aqui, a gente tem aqui na mesa uma prótese peniana, que é um implante que é feito no sentido de oferecer para muitos homens que têm dificuldade de ereção e que têm indicação de colocação desses dispositivos, uma ereção de melhor qualidade. E também com o aspecto de ser altamente discreto, porque essa prótese simula muito bem o pênis flácido, né? E nós conseguimos também, através de uma bombinha que é colocada na região do saco, né, do escroto do paciente, a possibilidade dele bombear e fazer o enchimento dessa prótese peniana, obtendo então uma ereção satisfatória para que ele consiga fazer a sua penetração. E durante o tempo que ele quer. Quando ele termina a sua relação, o seu momento íntimo, ele pode simplesmente, por um único toque, fazer a liberação do líquido que foi bombeado para essa prótese, para esse dispositivo, e aí, uma vez que ele faça essa drenagem, ela amolece e o paciente tem novamente o aspecto de flacidez de forma discreta, sem que gere nenhum tipo de constrangimento para esse indivíduo. É necessário uma cirurgia? Sim, isso aqui é implantado cirurgicamente, Clóvis. Na verdade, existem aproximadamente 3% dos pacientes que têm a chamada disfunção erétil severa que vão ter indicação da colocação desse tipo de dispositivo. Esse é considerado o dispositivo mais avançado hoje no mundo disponível e realmente causa um índice de satisfação acima de 98% dos pacientes, ou seja, é um enorme índice de satisfação porque garante para esse homem a capacidade de retorno da sua atividade sexual. Uma outra novidade é o esfíncter artificial. E como funciona, doutor? O esfíncter artificial, Clóvis, ele é um outro dispositivo também que nós utilizamos em situações onde o paciente tenha uma perda da capacidade de controlar a sua urina. Especificamente em pacientes pós-cirurgias de próstata e que acabem tendo a chamada incontinência urinária após a prostatectomia e que após todos os tratamentos disponíveis, com medicação, com fisioterapia, ele não consiga ainda assim ter o controle da sua micção, o controle da sua continência urinária. E quando existe esse nível de incontinência, que é uma incontinência urinária severa, é um paciente que acaba o tempo inteiro vazando urina persistentemente, ele pode ser um candidato, então, à colocação do chamado esfíncter urinário artificial. E o esfíncter urinário artificial, então, tem o potencial de manter esse paciente absolutamente seco, por um mecanismo muito semelhante ao da prótese. Ele também tem um reservatório, que é colocado do lado da bexiga,
ele também vai ter uma bombinha que vai bombear o líquido, só que esse líquido vai ser colocado direto numa área chamada cuff. O cuff é nada mais do que um invólucro, como se fosse o manguito da pressão, só que ele fica envolvendo a uretra. Nós colocamos cirurgicamente esse dispositivo na uretra, isolamos a uretra e colocamos em volta da uretra, fazendo então uma compressão sobre o sistema. Em princípio é isso. Então, nós temos hoje dispositivos modernos que têm esse potencial de oferecer para o paciente não só a recuperação da capacidade de relações sexuais, mas também, Clóvis, a capacidade desse paciente se manter seco após procedimentos extensos, radicais, como muitas vezes são as cirurgias de retirada de câncer de próstata. Estamos falando em câncer de próstata, em Novembro Azul, mas as novidades também são boas para elas, não é, doutor? Com certeza, porque imagine, né, Clóvis, a situação da esposa tendo que lidar com o seu marido tendo perda urinária constante, né, utilizando elas também fraldas. têm, elas também podem ter. Elas também, né, mas aí vem por uma outra condição, né, relacionada à própria incontinência urinária feminina. Mas essa condição muitas vezes causa, de fato, um transtorno, muitas vezes até social para muitos desses pacientes. Leva a isolamento, são pacientes que muitas vezes evitam o contato com amigos, com conhecidos, com familiares, porque sempre tem a sensação de estar com cheiro de urina, de estarem umedecidos, de que alguém vai perceber essa situação da incontinência. É realmente uma situação constrangedora. Acabam não saindo de casa. Acabam não saindo de casa, tendo um isolamento social, levando muitas vezes a uma depressão séria, né, Clóvis? E essa depressão acaba levando muitas vezes ao surgimento de outras doenças também. No dia 19, agora de novembro, nós vamos voltar aqui à Clarté Clínica para ver de perto esse evento relativo à saúde do homem em pleno Novembro Azul. É pelo fato de estar acontecendo o Novembro Azul que nós voltamos aqui na Clarté Clínica para ouvir as palavras sábias do Dr. Marcos Dias Ferreira e essas informações que tanto agradam a todos que nos assistem em Porto Alegre, em Grande Porto Alegre, no litoral, onde está um dos pacientes do Dr. Marcos, o Francisco Tarasconi, que no programa anterior participou. Aí está um exemplo de um paciente que tinha um problema, vamos colocar assim, grave de câncer de próstata e foi totalmente recuperado, né, doutor? Graças a Deus, né? A gente tem tido hoje a chance de recuperar muitos pacientes, de oferecer para eles essa chance, que é a chance de obter a cura do câncer, né? E isso é possível hoje, sim, através de uma série de opções terapêuticas, onde a cirurgia tem um papel muito importante, né, Clóvis? Então, eu acho que essa consideração é que a gente deve deixar como uma consideração séria do ponto de vista de alternativa de tratamento. Obrigado, doutor, pelas informações. E dia 19, então, o nosso próximo encontro aqui na Clarté Clínica com mais informações muito importantes mesmo, relativas a estes problemas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio, mais uma vez, e como sempre, tu é sempre bem-vindo aqui, toda a tua equipe aqui na nossa clínica, e é uma satisfação enorme compartilhar isso com toda a tua audiência. Um grande abraço.